Reforço Betel, só a educação liberta. E panificadora Bom Deguste e Delicatessen oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. A Polícia Federal realiza uma operação contra o desvio de cotas parlamentares. Os alvos são os deputados do PL, o líder da Câmara do Rio de Janeiro, Sóstenes Cavalcante, e o parlamentar Carlos Jordi. A PF apreende cerca de R$400 mil em espécie em um endereço ligado à sorte. O presidente Lula disse que vai vetar o projeto de lei da redução de penas dos condenados por tentativa de golpe de Estado. A Câmara caça os mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. O STF invalida a lei do marco temporal que limita a demarcação de terras indígenas. O Ceará registra o maior índice de seca grave em quase 6 anos. Protestos em Bruxelas fazem com que a União Europeia adie a assinatura do Acordo de Livre Comércio com o Mercosul. Líderes europeus aprovam um empréstimo de 90 bilhões de euros para a Ucrânia. E em meio aos escombros da guerra, a cidade de Gaza se prepara para a chegada do Natal. Em 1 minuto no Jornal Mundial. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste e Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. De terça a quinta, as informações da tarde com Caio Teles, no Boa Tarde Mundo, às 13 horas. Sábado News, todo sábado de manhã com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. Revista do Domingo, seu noticiário no domingo com Clara Bezerra, às 19 horas. A Polícia Federal deflagrou uma operação contra o desvio de cotas parlamentares. Os alvos são o líder da Câmara do Rio de Janeiro, o deputado federal Sóstenes Cavalcante e o parlamentar Carlos Jordi, ambos do PL. Eles teriam usado contratos falsos com locadoras de veículos para desviar a verba. A reportagem é de João Pedro Coutinho. A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, 19 de novembro, a Operação Galho Fraco, com o objetivo de aprofundar as investigações sobre um esquema de desvio de recursos públicos vindos de cotas parlamentares. A TV Globo apurou que os deputados Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, líder do partido na Câmara dos Deputados, e Carlos Jordi, também do PL, são alvos de mandados de busca e apreensão. Segundo as investigações, os deputados são suspeitos de desviar verba pública para empresas de fachada, entre elas uma locadora de veículos. De acordo com o blog da Camila Bonfim, no G1, a PF chegou aos parlamentares após análise do material colhido em uma operação que mirou assessores deles em 2024. Mensagens de celular, depoimentos e quebras de sigilo levaram aos indícios contra os parlamentares. De acordo com as investigações, agentes políticos, servidores comissionados e particulares teriam atuado de forma coordenada para o desvio dos valores do orçamento público e posterior ocultação de verba pública. A ação desta sexta é um desdobramento da Operação Rente a Car, deflagrada em dezembro do ano passado, e apura os crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Policiais federais cumprem 7 mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, no Distrito Federal e no Rio de Janeiro. A PF apreendeu cerca de R$400 mil em espécie em um endereço ligado ao deputado Sóstenes Cavalcante, em Brasília.
Imagens divulgadas pela Polícia Federal mostram uma bolsa com R$430 mil em espécie, apreendida durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em locais vinculados ao deputado federal Sóstenes Cavalcante. Ele e o deputado Carlos Jordi são alvos da Operação Galho Fraco, deflagrada nesta sexta-feira para aprofundar as investigações de desvio de recursos públicos oriundos de cotas parlamentares. Os agentes cumprem 7 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, no Distrito Federal e no Estado do Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, agentes políticos, servidores comissionados e particulares teriam atuado de forma coordenada para o desvio e posterior ocultação de verba pública. Segundo a PF, a ação é desdobramento da operação deflagrada em dezembro de 2024 e apura os crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Em nota, o deputado Carlos Jordi negou irregularidades e afirmou que as buscas realizadas pela Polícia Federal têm motivação política. Segundo ele, a contratação do serviço de aluguel de veículos segue critérios legais e de economicidade. O parlamentar também declarou que a operação não irá interromper sua atuação na oposição, nem os trabalhos na CPMI do INSS. A Polícia Federal também deflagrou ontem uma nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga um esquema de descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira uma nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga um esquema nacional de descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS. A ação cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, além de imposição de medidas cautelares, como monitoramento eletrônico. As investigações apontam um complexo sistema de fraudes revelado pelo portal Metrópolis. Entre os alvos com prisão preventiva decretada estão Adelino Rodrigues Júnior, Adroaldo da Cunha Portal, Alexandre Caetano, Alexandre Guimarães, Domingos Sálvio de Castro, Eric Douglas Martins Fidelis, Gustavo Marques Gaspar, Milton Salvador de Almeida Júnior, Paulo Gabriel Negreiros, Rodrigo Moraes, Romeu Carvalho Antunes, Rubens Oliveira Costa e Thiago Chetini Batista. Também são investigados Aldo Luiz Ferreira, Alexandre Moreira da Silva, Cristiana Alcântara Alves Zago, Daniele Miranda Fontinelles, Eric Jansson Vieira Monteiro Marinho, Hélio Marcelo Loreno, Heitor Souza Cunha, Marcos de Brito Campos Júnior, Roberta Luxinger, Silvio Roberto Machado Feitosa e Everton Rocha Marques de Souza. Segundo a PF, o esquema teria operado por anos, atingindo diretamente beneficiários da Previdência Social. As apurações seguem para identificar responsabilidades, o fluxo dos recursos desviados e a extensão total dos prejuízos causados aos cofres públicos e aos aposentados. O estado do Ceará registrou em novembro deste ano o maior índice de seca grave desde novembro de 2020, quase 6 anos atrás. Conforme os dados do monitor de secas, 26,73% do território do estado se encaixa nessa categoria atualmente. Até então, o dado mais grave da série histórica havia sido registrado em janeiro de 2020, quando 28,27% do território cearense apresentou seca grave relativa. O cenário atual se aproxima desse patamar histórico e acende um alerta para os impactos da seca prolongada. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, o agravamento do quadro está relacionado principalmente à escassez de chuvas no segundo semestre, período em que a reposição hídrica costuma ser mais limitada. Entre os impactos associados à seca grave estão perdas prováveis de culturas agrícolas e pastagens, escassez frequente de água e a possibilidade de restrições no uso dos recursos hídricos, afetando tanto áreas rurais quanto urbanas. Apesar do avanço grave da seca, a categoria de seca moderada ainda é a mais predominante do estado, abrangendo 55,8% do território cearense.
O exército americano anunciou a morte de 5 pessoas em novos ataques contra barcos que supostamente transportavam drogas em águas internacionais do Pacífico. Desde setembro, as Forças Armadas dos Estados Unidos vêm bombardeando repetidamente o que chamou de narcolanchas no Caribe, no Pacífico Oriental. Com as últimas investidas, um total de 104 pessoas foram mortas nesses ataques. Críticos enxergam execuções extrajudiciais e violações do direito internacional. Os Estados Unidos acusam a Venezuela de promover ativamente o contrabando de drogas para o território americano e, com isso, de ameaçar a segurança do país e de seus cidadãos. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que os ataques fazem parte de um plano para tirá-lo do poder. A mesa diretora da Câmara dos Deputados decidiu cassar os mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. A mesa diretora da Câmara dos Deputados decidiu cassar os mandatos dos deputados federais Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, e Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro. Os atos que determinam a perda dos mandatos foram publicados nesta quinta-feira em edição extra do Diário da Câmara dos Deputados. A mesa cassou o mandato de Eduardo Bolsonaro por faltas, devido ao fato de o deputado ter deixado de comparecer à terça parte das sessões deliberativas da Câmara, conforme prevê a Constituição. Desde março, Eduardo está morando nos Estados Unidos. O deputado pediu licença do mandato parlamentar. A licença terminou em 21 de julho, mas ele não retornou ao Brasil e já acumulava um número excessivo de faltas não justificadas nas sessões plenárias. Eduardo Bolsonaro também é réu em processo no Supremo Tribunal Federal por coação devido às manobras para impulsionar sanções dos Estados Unidos para interferir no julgamento por golpismo de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Veja daqui a pouco, o presidente Lula disse que vai vetar a redução de penas dos condenados na trama golpista. A União Europeia adia a assinatura do acordo com o Mercosul. E a preparação para a chegada do Natal na cidade de Gaza. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. De terça a quinta, as informações da tarde com Caio Teles, no Boa Tarde Mundo, às 13 horas. Sábado News, todo sábado de manhã com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. Revista do Domingo, seu noticiário no domingo com Clara Bezerra, às 19 horas. O Congresso aprovou na quarta-feira o projeto de lei para reduzir a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos condenados por tentativa de golpe. O presidente Lula disse que vai vetar o texto. O Congresso aprovou na noite de quarta-feira um projeto de lei para reduzir a pena de 27 anos do ex-presidente Jair Bolsonaro, preso desde o mês passado por tentativa de golpe de Estado. Aprovado no Senado após passar pela Câmara dos Deputados na semana passada, o texto pode reduzir o tempo efetivo de prisão de Bolsonaro para pouco mais de 2 anos. Aprovado o projeto com a emenda número 6. Votaram sim 48 senadores e senadoras, não 25, uma abstenção. A iniciativa beneficia o ex-presidente condenado em setembro por tentar impedir em 2022 a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas também pode conceder a liberdade condicional a mais de 100 bolsonaristas presos pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. O presidente Lula pode vetar a lei, mas o Congresso pode votar novamente para derrubar o veto. Com a legislação atual, a Justiça calcula que o período efetivo que Bolsonaro deve passar na prisão é de quase 8 anos, mas o projeto poderia reduzir sua detenção para 2 anos e 4 meses.
Convocadas por setores da esquerda, milhares de pessoas foram às ruas no último domingo para protestar contra a aprovação do texto. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quinta-feira que vai vetar uma lei aprovada na véspera pelo Congresso, que reduz a pena de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe. Mas o veto pode ser derrubado posteriormente pelo Congresso. Bolsonaro foi condenado em setembro a 27 anos de prisão por tentar impedir a posse de Lula em 2022. Com a nova lei, seu tempo de prisão, atualmente calculado pelos tribunais para durar até 2033, pode ser reduzido para pouco mais de 2 anos. A medida ainda poderia conceder liberdade condicional a mais de 100 apoiadores de Bolsonaro, presos pelo levante de 8 de janeiro de 2023 em Brasília, uma semana após a posse de Lula. Também nesta quinta-feira, Lula afirmou que está disposto a mediar as tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela para evitar um conflito armado. O esquerdista, um dos líderes mais influentes da América Latina, disse que o Brasil está muito preocupado com o aumento das tensões e que está à disposição tanto da Venezuela quanto dos Estados Unidos para contribuir com uma solução pacífica no continente. Lula disse que pode tentar conversar com o presidente americano Donald Trump antes do Natal para oferecer novamente assistência na busca de um acordo diplomático. Vamos saber como fica a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Boa noite, Marcelo. Oi, Gabriel. Boa noite para você, para Alice. Boa noite para você. A previsão do tempo para este sábado indica um dia marcado por calor e instabilidades típicas de verão em grande parte do Brasil. Na região norte, o tempo segue abafado, com sol aparecendo entre muitas nuvens e pancada de chuva ao longo do dia, principalmente entre a tarde e a noite. Estados como o Pará ficam em destaque, com possibilidade de chuvas mais intensas e trovoadas. Em Belém, as temperaturas variam entre 25 e 33 graus. Na região nordeste, o cenário é de tempo variado, com sol predominando em boa parte da região, mas com chuvas rápidas no litoral. O estado do Ceará ganha destaque. A capital, Fortaleza, o sábado será de sol com aumento de nuvens e chance de chuva passageira, principalmente à noite, com mínima de 26 e máxima de 31 graus. Já em Camocim, o tempo permanece quente e abafado, com sol ao longo do dia e possibilidade de chuvas isoladas no fim da tarde e temperaturas entre 25 e 30 graus. Já na região centro-oeste do Brasil, o calor intenso continua e predomina desde as primeiras horas do dia, favorecendo a formação de temporais no período da tarde. O estado de Goiás é o destaque, com Goiânia registrando mínima de 22 e máxima de 34 graus, em um dia típico de verão, com sol pela manhã e chuva forte no final do dia. E na região sudeste do Brasil, o sábado também será quente e abafado, com pancadas de chuva irregulares, mais comuns durante a tarde e a noite. O estado de São Paulo se destaca, com a capital paulista tendo sol entre nuvens e a sensação de calor e a possibilidade de chuva rápida no final da tarde. As temperaturas devem variar entre 21 e 32 graus. Já na região sul, o tempo fica mais instável, com a maior presença de nuvens e chuvas mais frequentes, especialmente no Paraná, que aparece como destaque regional. Em Curitiba, o dia será de céu encoberto na maior parte do tempo, com chuva a qualquer momento e temperaturas mais amenas, variando entre 18 e 25 graus. Vamos ver algumas mínimas e máximas em algumas capitais para amanhã. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a mínima será de 20, enquanto a máxima não passa de 28. Em Vitória, no Espírito Santo, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Já em Curitiba, no Paraná, mínima de 25 e máxima de 35. Em Salvador, na Bahia, mínima de 25 e máxima de 30 graus. E em Manaus, no Amazonas, mínima de 26 e máxima de 33 graus. Um bom final de semana a todos. Gabriel e Alice.
Muito obrigada, Marcelo. Um bom fim de semana. O Supremo Tribunal Federal invalidou o marco temporal como critério para a demarcação de terras indígenas. A lei limita as reivindicações dos povos originários às terras onde estavam presentes quando foi promulgada a atual Constituição em 1988. O Supremo Tribunal Federal invalidou na quinta-feira o marco temporal, lei que representa um obstáculo para a demarcação de terras indígenas em regiões como a Amazônia, cuja proteção é considerada crucial na luta contra a crise climática. As reivindicações dos povos indígenas sobre seus territórios no Brasil são objetos de uma longa disputa com o influente setor do agronegócio e seus aliados no Congresso. O STF rejeitou o marco temporal aprovado em 2023 pelo Congresso. A lei limita as reivindicações dos povos originários às terras onde estavam presentes quando foi promulgada a atual Constituição em 1988. Os indígenas, que somam 1.700.000 pessoas no Brasil, consideram a tese inadmissível e criticaram a norma durante a COP30, que aconteceu em novembro na cidade de Belém. Eles argumentam que muitos povos foram expulsos ao longo da história de seus territórios ancestrais, em particular durante a ditadura militar entre 1964 e 1985. Especialistas consideram que as reservas indígenas são um escudo contra o desmatamento e os incêndios, que afetam grandes faixas de vegetação essenciais para absorver gases do efeito estufa. Em 2023, o STF já havia declarado inconstitucional a tese do marco temporal. A pressão por meio de protestos em Bruxelas, na Bélgica, fizeram com que a assinatura do acordo entre a União Europeia e o Mercosul fosse adiada para janeiro. A Comissão Europeia afirmou que pretende assinar o acordo no dia 12 do primeiro mês do ano, no Paraguai. A assinatura do Acordo de Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercosul foi adiada para janeiro, anunciou nesta quinta-feira a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante uma cúpula em Bruxelas. Von der Leyen esperava assinar o Acordo de Livre Comércio no sábado, durante a cúpula do Mercosul em Foz do Iguaçu. Mas ela precisava da aprovação prévia de uma maioria qualificada dos Estados-membros em Bruxelas, o que não obteve, principalmente devido à oposição da França e da Itália. O presidente Lula havia aberto a possibilidade desse adiamento algumas horas antes, após conversar por telefone com a chefe do governo italiano, Giorgia Meloni. Segundo ele, Meloni pediu paciência, garantindo que a Itália acabaria por apoiar o tratado. Esse prazo adicional representa um revés para a Comissão Europeia, a Alemanha, a Espanha e os países nórdicos, que desejavam que o acordo fosse assinado nos próximos dias. O texto é negociado há 25 anos e criaria a maior zona de livre comércio do mundo. Com esse acordo, os europeus poderiam exportar produtos como veículos e maquinário aos países do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Em troca, facilitariam a entrada nos países do bloco de carne, arroz, mel e soja sul-americanos, considerados mais competitivos devido às suas normas de produção, o que os agricultores europeus veem com temor. Nesta quinta-feira, o presidente francês Emmanuel Macron afirmou que o acordo não pode ser assinado nas condições atuais, em um dia de fortes protestos de agricultores em Bruxelas. Líderes europeus decidiram na madrugada de hoje aprovar um empréstimo no valor de 90 bilhões de euros à Ucrânia sem recorrer aos ativos russos que estão congelados. Os países não conseguiram chegar a acordo sobre esse tema. Os 27 líderes da União Europeia concordaram na madrugada desta sexta-feira em conceder à Ucrânia um empréstimo sem juros de 90 bilhões de euros, ou mais de 580 bilhões de reais. O valor é financiado pelo orçamento do bloco, sem recorrer, por enquanto, aos ativos russos congelados. O acordo foi alcançado após mais de um dia de negociações em uma cúpula em Bruxelas e garante financiamento de Kiev para o período de 2026 e 2027. Essa ajuda cobre 2/3 das necessidades totais da Ucrânia, estimada em 137 bilhões de euros, depois do fim da assistência financeira dos Estados Unidos. Hoje decidimos que o financiamento será garantido por vários anos, como pedi em outubro.
Essa perspectiva plurianual é crucial para garantir a sobrevivência da Ucrânia, mas também para enviar um sinal claro a Moscou. Berlim defendeu o uso dos 210 bilhões de euros em ativos russos congelados, principalmente na Bélgica, mas divergências entre os parceiros europeus impediram um acordo sobre esse método de financiamento. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reiterou o apelo por uma decisão rápida, alertando que o tempo é essencial e que seu país precisa de garantias claras para evitar novos ataques russos. Nossos parceiros foram informados de que a decisão deve ser tomada antes do final deste ano. Até o final deste ano, claro, é importante, só para lembrar nossos parceiros. Apesar de não ter conseguido garantir o uso de recursos russos, Kiev afirma ter os fundos necessários a curto prazo, enquanto os combates e as negociações diplomáticas para interromper a guerra continuam. Em meio aos escombros da guerra, crianças da faixa de Gaza se preparam para o nascimento do menino Jesus, decorando árvore de Natal e ensaiando canções do coral na Igreja da Sagrada Família. 99% da população da faixa de Gaza é muçulmana, mas o território conta com uma minoria católica resiliente que vive sua fé com intensidade. Após o longo conflito entre Israel e o Hamas, a Igreja Católica da Sagrada Família se prepara este ano para um Natal de esperança, mesmo ainda sob as marcas da guerra. Antes da guerra, a comunidade cristã era composta por aproximadamente 1.100 pessoas. Durante a guerra, esse número diminuiu por vários motivos, todos relacionados ao conflito. Alguns foram mortos diretamente, outros indiretamente. Alguns foram deslocados para o sul e outros deixaram o país. Como resultado, o número de residentes cristãos em Gaza caiu para aproximadamente 500 pessoas. Apesar da dor causada pela destruição e mortes, o espírito natalino resiste no seio da igreja e as crianças se uniram para montar uma grande árvore de Natal. Um símbolo de resistência na cidade de Gaza que desafia os escombros deixados pelo conflito. Para festejar o nascimento do menino Jesus, a comunidade também não economizou nos cânticos. Este ano é diferente. Estamos tentando alegrar as crianças decorando a igreja e organizando atividades para o próximo período. Claro, a sensação é diferente porque há um cessar-fogo, e a celebração será mais bonita do que nos anos anteriores. Estamos muito felizes e decorando para o Natal, o que é algo novo depois de 2 anos de tristeza e guerra. De acordo com o Patriarcado Latino de Gaza, a celebração religiosa de Natal vai estar limitada em 2025 à Divina Liturgia, o principal culto eucarístico nas igrejas ortodoxas e católicas orientais de rito bizantino. Uma limitação que não afeta a alegria de cristãos, que enxergam um futuro de paz no cessar-fogo da guerra. Finalmente o Natal em paz, né? Sim, depois de muitos anos. Nós avisamos que amanhã não haverá Jornal Mundial por conta que os meninos que iriam apresentar vão ter compromissos. O Jornal Mundial de hoje termina aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir nossas páginas lá no Instagram. Boa noite para você. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Boa noite e um bom fim de semana. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bon de Gosto Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença.